Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha no Portal Metrópolis. Hoje vamos conversar com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Muito obrigado pela sua participação no Metrópolis, procurador. Cumprimento a todas e a todos, especialmente a você, Capelli, que tem feito um trabalho relevante de bem informar a sociedade acerca de fatos relevantes para todos. Muito obrigado. Queria começar com um assunto da vez, que são as investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente se diz vítima de perseguição, né? Ele é alvo dos dois principais inquéritos, são o caso das joias, presentes que ele recebeu quando presidente da República e que a PF apura um esquema de venda desses presentes de luxo, junto com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, e o inquérito dos atos antidemocráticos. Na sua opinião, como Procurador-Geral da República, há indícios de crimes cometidos por Jair Bolsonaro em ambos os casos e o discurso dele de perseguido político é justificado ou não? Bem, em primeiro lugar, é preciso lembrar que para gerir como Procurador-Geral, chefe do Ministério Público da União e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, é preciso contar com um sem número de colegas que aqui atuam. E a área penal tem sido historicamente ocupada por aqueles colegas que ocuparam a Vice-Procuradoria-Geral da República, de maneira que a colega que, por último, ocupa essa área penal no Supremo Tribunal Federal é a colega Lindora Araújo, que no momento está afastada das suas funções em razão de questões de saúde que já são noticiadas pela imprensa. O que posso dizer em relação à questão dos atos antidemocráticos é que durante os anos de 21 e 22, este Procurador-Geral, juntamente com ministros do Supremo e outros colegas de todo o Ministério Público, da União e dos Estados, acompanharam dia a dia, momento a momento, a evolução dos fatos e nós pudemos juntos evitar que houvesse qualquer tipo de manifestação violenta, agressiva ou mesmo danosa ao patrimônio público, como aconteceu no dia 8 de janeiro. Lamentavelmente, veio este episódio no início do ano e já temos quase 1.400 denúncias, já temos as 3 primeiras denúncias prontas para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Cássio, que é o revisor, já pediu data para o julgamento e, assim, os atos antidemocráticos vão se desenvolvendo a cada dia, no seu momento, em relação a cada um dos envolvidos. Então, esse é o item. O item das joias, eu devo dizer, Capelli, que eu não tenho essa informação. Primeiro que, a rigor, não há, em princípio, o presidente da República, o ex-presidente da República, a primeira-dama, a ex-primeira-dama e outros protagonistas do fato não têm prerrogativa de foro. Então, eu não tenho conhecimento do que está acontecendo nessas instâncias. Agora, no que toca a outros eventos conexos e correlatos que têm curso no Supremo Tribunal Federal, eu diria que, lamentavelmente, só a colega Lindora e agora o colega Humberto Jacques, que reassumiu a matéria criminal no Supremo, é que poderiam dar maiores explicações sobre o tema. O Procurador-Geral da República bem lembrou que Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, ele é ex-presidente, deixou a função de chefe de Estado, porém, o inquérito das joias segue no Supremo Tribunal Federal e segue também na PGR. Eu lembro que a vice-PGR Lindora chegou, inclusive, a acusar, numa de suas peças, a Justiça, o ministro Alexandre de Moraes, de fazer um Fishing Expedition, que é aquela operação que alvejou Mauro Cid e outros auxiliares de Bolsonaro, que, segundo a Lindora, isso teria ocorrido porque haveria um objetivo ali de se pegar celulares, análise de documentos que pudessem, então, ensejar outras investigações. Essa operação, inclusive, lembrando, foi no âmbito das fraudes nos cartões de vacinação apuradas pela Polícia Federal, que gerou essa operação e coletou, inclusive, o celular do próprio ex-presidente Bolsonaro. O senhor concorda com essa tese de que houve Fishing Expedition? E outro ponto. Olha, a modalidade ilícita de obtenção de prova mediante Fishing Expedition, associada a Document Dump, ao Tunnel Vision, que é a visão de túnel, onde se elege um suspeito e busca-se prova de que o suspeito é o criminoso, quando muitas vezes o criminoso está latere,
está bem próximo do evento criminoso e não é detectado, todos esses meios são meios que não são admissíveis pelo direito. O Ministério Público Federal, seja o Procurador-Geral da República, seja a Vice-Procuradora-Geral da República, seja quem quer que esteja nessa carreira do Ministério Público brasileiro, precisa observar a Constituição e as leis penais no particular. E, em especial, eu não tenho como comentar, criticar as posições da colega por muitos motivos. Porque, do ponto de vista ético, não me cabe fazê-lo em relação à Sua Excelência, menos ainda em relação ao ministro, porque tivesse eu em outras áreas onde atuo direta e pessoalmente, estaria eu, não somente quando e resignado com eventual decisão contrária ao meu pensamento, eu recorreria desta decisão. Mas não tenho condições de responder à sua indagação, exatamente porque é um procedimento investigativo que está circulando naturalmente no plano das atribuições de uma outra colega, ora substituída pelo colega Humberto Jacques. Sim, mas, por assim dizer, a Lindora deu essa decisão e ela integra, né, a cúpula da Procuradoria-Geral da República, encabeçada pelo procurador. Dessa forma, é uma posição institucional da PGR. A posição é institucional em relação às atribuições da colega. Mas não só a colega tem atribuições institucionais específicas, como estava a Sua Excelência a fazer na área criminal do Supremo. O colega Carlos Frederico tem atribuições criminais no STJ, assim como no 8 de janeiro. O colega Paulo Gustavo Gonet Branco tem atribuições no TSE. E mais 30 colegas têm atribuições em outras áreas, especialmente nas câmaras de coordenação e revisão, na Ouvidoria Geral, na Corregedoria Geral. Ou seja, Paulo, a Procuradoria-Geral da República não é feita do Procurador-Geral da República, é feita de muitos subprocuradores-gerais da República. Então, dito, o nome subprocurador-geral é para quê? É aquele que auxilia o Procurador-Geral da República a gerir uma instituição que tem, no âmbito do MPU, 3 mil membros, tem 20 mil servidores, tem o Procurador-Geral sozinho tem 16 atividades distintas no plano nacional e internacional. Inclusive, posso dizer que acabo de receber uma mensagem da Eurojust que as fotos da agressão que o ministro Alexandre sofreu o vídeo em Roma já estariam disponíveis para remeter ao Brasil. Então, tudo isso passa pelo Procurador-Geral. Mas como a entrevista agora, a gente está falando com a pessoa física também, a pessoa jurídica do PGR, mas também a pessoa física do Augusto Aras, eu gostaria também de saber opiniões, até mesmo que possam ser mais pessoais e não institucionais, sobre a cabeça do Procurador-Geral da República, né? E o senhor falou que Bolsonaro não tem foro privilegiado e eu ponderei aqui que, no entanto, ele segue sendo investigado no âmbito do inquérito do STF, nessa questão dos presentes, no âmbito da PGR, já que é, né, a instância superior. Algumas pessoas no entorno de Bolsonaro dizem que haveria uma tentativa do ministro Alexandre de Moraes de concentração de poder, né, de concentrar inquéritos que mirem o ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente porque ele não é mais presidente, só que essa investigação segue sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Há uma tentativa, a seu ver, de Alexandre de Moraes de concentrar poder? Eu compreendo que, seja com a atuação da colega Lindora Araújo, seja com o seu substituto, Humberto Jacques de Medeiros, essa posição é institucional, ela é manifestada, nós respeitamos. Em algum momento, eventual arguição de incompetência da Suprema Corte pela ausência de prerrogativa do foro será levado ao julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e então o Supremo Tribunal Federal poderá decidir se existe ou não foro e se existe foro, os atos praticados podem ser, nesse aspecto específico, considerados válidos, ou o Supremo pode dizer que não existe foro, os atos, em tese, teriam sido praticados por um juiz incompetente e, nesse aspecto, o Supremo também poderia invalidar todos os atos praticados, como fez no caso da Lava Jato,
onde o juiz Sérgio Moro foi tido como impedido, suspeito e, com isso, invalidado todos os atos. A dura realidade é que quando nós aceitamos, sem o registro formal, jurídico, processual, eventuais atos que possam ser questionados, nós precisamos dimensionar o resultado. É evidente que 6 anos de Lava Jato poderiam não ter representado para todas as instâncias que atuaram nesse processo da Lava Jato a compreensão de que, ao final, tudo estaria derrubado por força de legalidade. No particular, não é o momento de falar de legalidade ou de ilegalidade das investigações do presidente Bolsonaro. Mas se a colega já se manifestou pela ausência de prerrogativa de foro, logo pela incompetência do magistrado, é o plenário da Suprema Corte que irá decidir. E, ao decidir, terá a possibilidade de, inclusive, sanear eventuais vícios, porventura, existentes. Mas esse não creio que seja um momento adequado de se enfrentar um tema que ainda passará pela avaliação da Suprema Corte brasileira. Perfeito. O senhor prefere não fazer um juízo de valor se há ou não uma tentativa do ministro Alexandre de concentrar poder? É que quem vai decidir a questão técnica é o plenário da Suprema Corte. Neste momento, existe um processo dialógico em que o Ministério Público funciona, no caso, não só como titular da ação penal e como fiscal da regularidade dos atos judiciais praticados, e aponta aqueles que têm como ilícitos ou irregulares, e aponta, inclusive, a eventual sanação desses atos. E existe um ministro que acolhe ou não. É evidente que cada vez que o ministro dá uma decisão que não tem a aceitação da parte, a parte que não se resigna pode recorrer ao plenário do Supremo. É assim que se faz no processo civilizatório. Quem não concorda, recorre. Agora, o doutor lembrou da Lava Jato, né, que muitas pessoas no entorno do presidente Lula atribuem ao senhor um suposto freio na Lava Jato e falam isso de forma elogiosa, né, tendo em vista que Lula chegou a ser condenado, depois a condenação foi anulada e foi todo esse processo que a gente presenciou ao longo dos últimos anos. Como é que você lida com essa pecha, por assim dizer, de que deu um freio na Lava Jato? É algo que orgulha o senhor ou é algo que você não gosta que lhe seja atribuída essa questão? Eu prefiro resgatar a verdade dos fatos. A Lava Jato era uma força-tarefa. O próprio nome, Task Force, revela a ausência de institucionalidade. E nós não podemos conviver numa república com atuações de agentes públicos de forma não institucional. Toda atuação do Estado brasileiro precisa se dar de acordo com a institucionalidade. E isto exige, no ambiente republicano, certas formalidades legais. O respeito à estrutura, à organização, ao funcionamento das instituições. Então, as forças-tarefas, que eram 3, basicamente a da chamada República de Curitiba, a do Rio de Janeiro e em menor escala de São Paulo, não foram extintas, pelo contrário, foram mantidas e aprimoradas com mais procuradores, com mais servidores, com mais condições técnicas, mas mais que isso, nós criamos 27 GAECos federais, inclusive convertemos as antigas forças-tarefas em GAECos federais com os mesmos membros e mais apoio, de maneira que a mim não me incomoda ter institucionalizado essas atividades, até porque seria do meu dever funcional fazê-lo. Então, hoje nós temos 27, uma para cada unidade federativa, GAECos federais, que estão atuando com objeto específico, com prazo de duração, com membros em quantidade suficiente, com servidores, muitas vezes, em número até maior do que tem o gabinete do PGR, de forma que se um ou outro desses GAECos, chamadas forças-tarefas da Lava Jato, não responderem com eficiência, com resultados, é uma questão de responsabilidade de cada GAECO.
E tanto é verdade que um desses GAECos, por inatividade ou por ineficiência, já foi, inclusive, admoestado pela Corregedoria Geral. Inclusive, houve membros substituídos desses GAECos por falta da devida atuação. Então, o que nós temos hoje é GAECO institucionalizado, estruturado, organizado e em funcionamento, com todo o apoio, com segurança para os membros, para os servidores, com apoio remuneratório, com laboratório tecnológico, com todas as condições. Então, não há por que se falar em que alguém acabou com a Lava Jato. O que se acabou foi com a informalidade, foi com procedimentos como havia, inclusive, na Lava Jato, nesta casa, nesta PGR, em que um membro levava para casa o HD com as provas das operações, porque em casa, segundo ele, era mais seguro guardar em casa. Eu não imagino que a casa de ninguém, mesmo de um procurador da República, seja o lugar adequado para se guardar provas de processos investigativos, especialmente os sigilosos. Agora, quando a gente aborda essa questão técnica dos processos, não há também excessos que podem acabar comprometendo o trabalho de fiscalização, de punição de agentes públicos? Eu digo isso recentemente. Teve uma decisão do procurador em relação a uma operação do presidente da Câmara, Arthur Lira, envolvendo aliados do Arthur Lira, pessoas que trabalharam muito próximas ao Arthur Lira, que na Polícia Federal foi uma operação considerada muito exitosa. Houve busca, houve apreensão, e, no entanto, teve uma decisão do PGR de anular a operação também por uma questão técnica, né? Não foi nem no mérito, mas uma questão... Aqui é um equívoco desta descrição que você, Capelli, faz. Em primeiro lugar, o Procurador-Geral nada fez nesse sentido. Primeiro, é preciso recompor os fatos. O Procurador da República, lá em Alagoas, e a Polícia Federal, juntos, suscitaram, ou melhor, fizeram a coleta de áudio e vídeo da atuação de um deputado federal supostamente envolvido em crimes. Deputado Gilvan. Deputado Gilvan. No entanto, em vez de encaminhar os elementos de prova para o Procurador-Geral da República, ou melhor dizendo, para a Procuradoria-Geral da República, simplesmente esqueceu-se o deputado Gilvan e passou-se a promover medidas investigativas que alcançaram terceiros que, como dito pelo próprio presidente Lira, eram pessoas da sua relação de amizade, mas sem nenhum contato com Sua Excelência. O só fato de ter um deputado federal envolvido, o Gilvan, que eu não conheço, enfim, não identifico pessoalmente, não significa dizer que pudesse um deputado federal ser investigado por um procurador da República. Dessa forma, a semana passada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do juízo de garantias, em um obter dictum, que resultou em um resultado do julgamento promovido pelo ministro Toffoli e pelo ministro André Mendonça, ficou decidido que quando o membro do Ministério Público, ainda que na investigação de um inquérito civil público, como preparatório de uma eventual ação de improbidade, detectar a presença de elementos típicos penais, deve comunicar imediatamente à autoridade competente, seja o juiz, seja o membro do Ministério Público, com atribuições para acompanhar aquele cidadão que tem uma prerrogativa de foro. A decisão foi corroborada pelo ministro Gilmar no Supremo Tribunal Federal, né? Eu diria que foi por unanimidade, inclusive. Por quê? Porque tornou-se comum alguns membros do Ministério Público, a pretexto de investigação de improbidade, na verdade, fazer investigações criminais contra autoridades com prerrogativa de foro. E isso está absolutamente incorreto, isso não está amparado em lei nem na Constituição. Se existe matéria penal, deve ser comunicada à autoridade competente.
Então, foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu a semana passada, ao término do julgamento, e, de alguma forma, que é importante, nós do Ministério Público não estamos aqui para criar problema nas investigações, pelo contrário, a persecução crimes passa pelo procurador, pelos membros do Ministério Público. Agora, nós não podemos confundir o antigo Ministério Público anterior a 88, que tinha uma vertente de mero órgão acusatório, que tinha que ter um condenado ao final de qualquer apreciação, com o Ministério Público moderno, que tem um dever de buscar a verdade real dos fatos. Essa mudança de postura, inclusive, doutor, desculpa interromper, é elogiada por pessoas do entorno do presidente Lula, né? Inclusive, alguns defendem a sua permanência, a sua recondução na PGR. No entanto, a ala que é contrária à sua permanência, que é até uma ala majoritária no PT, cita uma suposta benevolência em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Citam até, vi que tem um livro da Covid aqui, citam até as denúncias feitas pela CPI da Covid, outros supostos crimes que Bolsonaro teria praticado e que o PGR teria ficado inerte. Como o senhor lida com essas críticas do segmento majoritário do entorno do Lula em relação ao seu trabalho? Vamos começar por esse livro. Com 332 páginas, narra a atuação de 150 membros do Ministério Público, coordenados por este Procurador-Geral, juntamente com a coordenadora, a subprocuradora-geral Célia Delgado, juntamente com a conselheira nacional do Ministério Público, Sandra Krieger, então presidente da Comissão de Saúde, em que todo o Brasil trabalhou dia e noite e dia no enfrentamento à Covid durante quase 3 anos. Se alguém se der ao trabalho de pegar este exemplar e estudar tudo que foi feito, inclusive a partir da CPI da Covid, verificará que o nosso Gabinete de Integração e Acompanhamento da Covid-19 acompanhou as 67 audiências da CPI da Covid, gravou as 67 audiências, analisou cada uma das audiências e, antes mesmo da apresentação do relatório nesta sala, já havia inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal. Mas havia acusações contra o então presidente Bolsonaro? Não, essa é a questão que a oposição fica martelando. Que a oposição, não, desculpa, que agora o governo martela ao criticar. O procurador-geral não é nem do governo, nem da oposição. Ele é o procurador-geral da Constituição. Ele não pode, se o presidente da República o atual ou o seu antecessor ou qualquer candidato eventual ou não, ele não pode trabalhar com suspeitos, ele tem que trabalhar com fatos, provas em busca da verdade. Não pode o Ministério Público, qualquer que seja, eleger suspeitos, como ficou muito comum nos últimos anos. É preciso que se busque a verdade real. O fundamento do direito penal está todo em cima de um princípio basilar, a busca pela verdade real. Nós não podemos supor, imaginar que alguém seja culpado e simplesmente acusar sem prova. Isso é o retrocesso. O devido processo legal impõe que, aqui neste livro, que está revelando 150 membros que atuaram na Covid e que todas as acusações feitas a este PGR foram feitas a estes 150 membros, aqui tem cada trilha para se localizar na internet, seja no Senado, seja no Supremo, seja aqui na PGR, cada documento de cada parágrafo que está narrado aqui. Ou seja, se alguém quiser fazer um cara-crachá, fica convidado a fazê-lo mediante o cotejo, a comparação entre cada frase que tem aqui neste livro com o respectivo documento que está linkado à informação. Com isso, nós acabamos com essa coisa de se criar uma fake news de que o PGR nada teria feito na pandemia.
as pessoas esquecem. Mas não é na pandemia, é em relação a supostas omissões do governo federal capitaneado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É essa crítica que pessoas no entorno do Lula... Olha, eu torço para o Botafogo. O Botafogo foi campeão em 1910. Eu sou da geração de 60, que tinha Manuel Garrincha e tinha 6 jogadores que levaram o Brasil a ser o campeão do Chile em 62. Da década de 70 para cá, poucas vezes o Botafogo voltou à cena do futebol brasileiro, exceto este ano. Eu não posso acusar todos os presidentes do Botafogo, seus cartolas e jogadores, e, enfim, técnicos, de não terem me dado a alegria de ver o Botafogo campeão muitas vezes. Eu posso apenas me solidarizar com meus, eu diria, com os meus colegas de torcida do Botafogo, que nós defendemos a estrela solitária. De maneira que é preciso que, em vez de se acusar, como diria o poeta, antes de condenar é preciso processar, é preciso instruir, né? A gente não condena antes. E aí tornou-se muito comum no Brasil nós passarmos a condenar antes de ouvir, antes de produzir prova, antes, enfim, de formar um juízo de valor seguro nos termos da Constituição e das leis. É preciso, Capelli, se retomar a legalidade da vida pública nacional. A nossa gestão, talvez tão bem recebida em todos os segmentos brasileiros, é o resultado do respeito à Constituição e às leis. Uma sociedade, ela precisa ser estável, ter segurança jurídica, ter um Estado de Direito que garanta a previsibilidade, o princípio da não surpresa. É preciso que as pessoas tenham algum tipo de segurança jurídica. E nós não podemos ter segurança jurídica quando alguém simplesmente acusa outrem, pouco importa que é o presidente da República ou não seja, pouco importa, que seja o mais simples dos cidadãos ou o mais importante deles na República, todos são iguais perante a lei. E o Ministério Público compete fazer a fiscalização da correta e devida aplicação da lei. Então, essa coisa de dizer, olha, o ex-presidente não foi acusado. Não, o ex-presidente respondeu na nossa gestão, em 3 anos e 3 meses, a 8 inquéritos que nós suscitamos muito antes da CPI da Covid. Com a CPI da Covid, nós fizemos mais 10 inquéritos por meio das petições, que estão aqui todas apresentadas e analisadas cada uma delas. Em quantos Foram deles 18 houve inquéritos. Pedido de condenação? Nós temos 3 ou 4 desses inquéritos em curso. São os que concentram o maior número de fatos. Mas os outros foram por motivos processuais diversos, inclusive pelas falhas processuais, até hoje não saneadas pelo Senado Federal, pela comissão do Senado, continuam em aberto. Ainda existe, aos cuidados do Prodazem, 10 terabytes de provas, entre aspas, provas, porque eles dizem que são provas, mas 10 terabytes que nem o Senado conseguiu organizar, alinhando fato, autoria e materialidade. Só isso já revela a inexequibilidade de uma persecutio criminis que observa o devido processo legal. O próprio Supremo, mandou um determinado ministro mandou destruir as provas, o outro ministro mandou preservar as provas. Hoje nós temos um conjunto de provas preservadas no Senado Federal. Da CPI da Covid. Da CPI da Covid. O grande problema é preciso que as autoridades competentes ajam dentro da Constituição e das leis. O que fez a CPI da Covid foi entregar 10 terabytes, depois de muito tempo, depois dos 8 ministros relatores das PETs, que são inquéritos, terem requisitado do Senado as conexões entre fato, autoria e materialidade. Como isso não foi fornecido pela CPI, esses inquéritos foram arquivados. Todos eles... Inquéritos, todos além eles... CPI, para além da questão da CPI,
dos inquéritos abertos Sim. envolvendo o ex-presidente Jair Sim. Bolsonaro, não houve pedido da PGR para condená-lo em nenhum, correto? Não houve pedido porque não havia processo. A investigação se dá no inquérito. Após, quando o inquérito é concluído e há elementos capazes de demonstrar indícios de autoria e de materialidade e o fato seja tipicamente penal, aí sim haveria possibilidade de ação penal. Na nossa gestão, isso não aconteceu. Mas nós tivemos 18 inquéritos contra o presidente Bolsonaro. Nós arquivamos 74 representações contra o presidente Bolsonaro, porque se tratava de situações absolutamente inidôneas, como alguém plantar uma notícia no Metrópolis e depois essa mesma pessoa correr e fazer uma representação com a notícia do Metrópolis acerca de um suposto fato ilícito. O próprio Supremo não admite isso. A imprensa tem um papel muito importante que tem que ser prestigiada. A linguagem da imprensa exige que haja um fato verdadeiro, uma fonte idônea e que seja ouvido a parte contrária. Como é que está a sua relação com o Lula, hein? Olha, Como é que teve um encontro com o presidente? Sempre respeitosa, sempre muito respeitosa e não é nova. Uma relação muito anterior à Sua Excelência ter sido eleito pela terceira vez. Como é que era essa relação de antes? Respeitosa como sempre foi. Cumprimentos em ambientes sociais, formais, como acontece com as autoridades normalmente. Nunca tivemos proximidade, nem eu, nem com outros políticos, por motivos alheios aqui à minha lembrança desse momento, mas sempre tivemos um entendimento muito respeitoso, de um modo geral, inclusive com o senador Randolph. Não obstante todas as intrigas que versavam sobre o senador Randolph comigo, eu nunca deixei de tratar Sua Excelência com o devido respeito que um senador da República merece. Como o senhor tem resposta para tudo, eu tenho uma pergunta. O senhor tem boa relação com pessoas do entorno do Lula, com o Rui Costa, com o senador Jacques Wagner, é baiano, foi indicado pela PGR pelas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em quem o senhor votou em 2022? Lamentavelmente, eu estava aqui de plantão em 2022 para evitar que houvesse qualquer tipo de baderna, violência, comoção social. Eu passei os últimos 2 anos de plantão nesta casa com meus colegas, com os servidores, todos de plantão aqui, e eu creio, vou tomar a defesa do ministro Alexandre, também de plantão no Supremo Tribunal Federal, com toda a sua equipe, exatamente nos anos que nada aconteceu. E por que aconteceu em 8 de janeiro? Lamentavelmente, eu falo por mim agora, só por mim, eu estava acreditando que estava pacificado o país, uma vez que eu não recebi mais nenhum informe depois do dia 1º de janeiro, eu não recebi nenhum comunicado, eu não tive mais nenhuma comunicação sobre a possibilidade de confronto, e fui para a Bahia, como o ministro Alexandre foi para Paris. Então, nós fomos certamente tomados de uma surpresa desagradável, e temos que voltar com urgência a Brasília para adotar as medidas que tomamos imediatamente para chegarmos até aqui com praticamente os 1.400 pessoas que foram denunciadas, inclusive, já no momento do julgamento das primeiras delas. Foi um trabalho muito árduo, né? Muito árduo. Inclusive com o Dr. Carlos Frederico também. Permanente. Mas esse trabalho árduo não nasce só no 8 de janeiro. Na verdade, começa em 2021. Nós estivemos de plantão aqui durante todos os feriados, todas as datas comemorativas, todos os momentos em que havia um risco de eclodir qualquer tipo de comoção. Então, aí a resposta que eu lhe dou, porque não votei em 2022, Estava de plantão. Mas justifiquei a minha ausência, não é? Da Bahia, inclusive, sou eleitor baiano, e não abro mão da minha naturalidade.
Uma última pergunta para a gente encerrar e já agradecendo o seu tempo. Em relação à recondução, se o senhor tem ainda esperança de ser reconduzido por Lula, e outro ponto que algumas pessoas atribuem ao ministro Alexandre de Moraes a indicação do Gonê, que é vice-procurador-geral eleitoral, para o posto de PGR. E se o senhor acredita que esse movimento do Moraes, que tem muita força junto ao governo, de certa forma o prejudica e também... Olha, eu e o ministro Moraes nos relacionamos com alto respeito. É impressionante como os segmentos da imprensa tentam nos intrigar. Nós nunca tivemos nenhum problema pessoal, pelo contrário. Nós ligamos uns para os outros com muita facilidade e reciprocamente. Quer dizer, é estranho que haja uma tentativa de intrigar o procurador-geral com o ministro da Corte. Uma corte em que o procurador-geral sempre se sentiu sempre confiante pelo alto senso de responsabilidade e mesmo de respeito ao próprio procurador-geral. Então, não existe nenhum tipo de razão para intriga. Agora, é preciso que nós compreendamos que o presidente da República é um só. É ele quem tem o poder constitucional de indicar um PGR. E Sua Excelência há de indicar aquele que ele entender que é bom para o Brasil. E o que Sua Excelência indicar terá da minha parte aqui todo o apoio na transição ou depois, porque este Ministério Público, que não é só o federal nem o da União, esse é o Ministério Público brasileiro, ele é do Estado brasileiro, ele não é do governo A, do governo B, ele é do povo brasileiro, ele tem o dever de velar pelo povo brasileiro, mais do que qualquer Ministério Público do mundo. Este tem que cuidar da qualidade do cafezinho, do pão, da carne, do leite, assim como combater as organizações criminosas que já se anuncia terem sido importadas de nações latinas para aqui, para o Brasil, e que é fonte de grande preocupação. Eu publiquei ontem no Metrópolis uma informação de um relatório da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, mostrando que cartéis mexicanos, os dois principais cartéis mexicanos, já estão com as atenções voltadas ao Brasil por conta do alto consumo de drogas, da grana que tem aqui para esse mercado. Essas informações chegaram à PGR? Tem algum trabalho sendo feito na PGR nesse sentido? Sua pergunta é maravilhosa. Primeiro que nós começamos o trabalho no primeiro dia de 19 que assumimos. Primeiro, a formação dos GAECs federais. Segundo, dotar os GAECs federais de procurador, de servidor, de remuneração adequada a esses membros e servidores, de condições tecnológicas de trabalho e de investigação e estabelecer a institucionalidade necessária para que tudo se faça dentro da Constituição e das leis para garantir a validade dos processos que forem produzidos. Segundo, a criação da polícia institucional. Hoje, os membros servidores e o patrimônio têm uma polícia institucional treinada de forma altamente qualificada para a proteção de seus membros servidores, exatamente para a proteção de todos. E nós temos hoje algo em curso fundamental que vai acontecer nessa semana, que é o lançamento de um conjunto normativo de relacionamento dos GAECs federais, especialmente com os GAECs dos estados, com as polícias civis, com as polícias federais e com as PMs, com todo o sistema de justiça e de polícia, exatamente para que não tenhamos tantos órgãos de segurança e do sistema de justiça e de informação, cada um jogando sua bola isoladamente. É preciso que nós sejamos muito mais estruturados, muito mais organizados e que funcionemos muito mais otimizados com os nossos recursos materiais e de pessoal que as organizações criminosas. Então, especialmente na Amazônia, nós lá colocamos até agora 65 novos procuradores, tem mais 15 vagas abertas. Compramos as aeronaves, compramos as lanchas, compramos os barcos com a ajuda do MPT, que já atenderam mais de 4.000 pessoas para grandes cirurgias. Então, nós temos um conjunto de medidas que vão desde o cuidado com a saúde alimentar, com a educação, né, com a saúde pública, até com a segurança pública e também com a soberania nacional. Essa nossa gestão, modéstia às favas,
ela devolve à nação, devolverá no dia 26, esses 4 anos à nação, como ela nunca esteve tão bem equipada de serviços, de pessoas qualificadas e de equipamentos para bem servir a nação. Na minha gestão... Esse mapeamento, por exemplo, dos cartéis mexicanos ou de outras organizações internacionais chegou? Tem algum mapeamento em curso aí na PGR? Eu lamento lhe dizer que essa informação é sigilosa. Nós temos o trabalho sendo feito. Semana passada houve uma grande reunião dos coordenadores dos GAECos federais. Essa semana, amanhã ou depois, nós teremos o lançamento, acho que hoje é segunda, hoje é terça, né? Isso, terça-feira. Na quinta-feira teremos o lançamento de todo um conjunto de medidas de diálogo, integração e cooperação dos GAECos federais com instituições congêneres, e tudo isso faz parte exatamente da antecipação do enfrentamento à macrocriminalidade, que é preocupante, porque o Brasil, por suas riquezas naturais, é o lugar que vem sendo usado pela criminalidade internacional para fazer a lavagem de dinheiro. Doutor Aras, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Capelli, parabéns pela sua atuação. Um abraço.